Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Vamos ler hoje 2 Timóteo capítulo 1, dando continuidade às cartas ou epístolas pastorais que Paulo escreveu. 2 Timóteo capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém. Glória a Deus. Nessa segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, ele está preso. E aqui foi a sua última prisão. Porque antes ele estivera preso em Roma, mas ele ainda recebia visitas e ele foi solto. Mas 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve. Na última vez que ele foi preso, esperando a sua morte, o seu martírio, ele estava aguardando somente isso, e ele sabia disso. Você vai perceber no final dessa carta. 2 Timóteo é considerada a última carta, na verdade, escrita do Novo Testamento, mais ou menos no ano 65 depois de Cristo. Então Paulo aqui já está mais idoso, já está sabendo que o dia dele, da partida dele para estar com o Senhor, está muito próximo, mas ele escreve uma carta para encorajar o seu discípulo, que ele chama de filho amado. E eu quero compartilhar com os irmãos nesses dias a carta de Paulo a 2 Timóteo, dando ênfase à perseverança da fé. Perseverança da fé. Mesmo num momento tão difícil como esse, o apóstolo Paulo escreve uma carta encorajando, fortalecendo. Você percebe nele um tom, um tanto de decepção com algumas pessoas que o abandonaram no final da vida dele, mas ao mesmo tempo com muita esperança em Deus, com muita gratidão pelas pessoas que estavam ao lado dele. E ele escreve preocupado com a fé do pastor Timóteo, para que ele se mantivesse firme após a partida dele, para que ele não viesse a desanimar, ou a se desvirtuar, ou a se contaminar na fé pura, na sã doutrina que Timóteo tinha recebido através do Espírito Santo, através da vida do apóstolo Paulo. Então, amados, sobre perseverança na fé, quero compartilhar no capítulo 1 de 2 Timóteo,
que, em primeiro lugar, para que a gente tenha uma vida perseverante na fé, nós precisamos de uma vida constante de oração. Nós precisamos de vida constante de oração. Olha aí o que está aí no versículo número 3. Paulo diz: eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados, e sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Paulo está dizendo: eu estou preso, eu estou num momento difícil, mas eu não deixo de orar noite e dia pela sua vida, Timóteo. Ele orava pelas igrejas, ele orava por aqueles que estavam na frente das congregações. O apóstolo Paulo tinha essa constância de oração noite e dia. Essa expressão vai aparecer muito na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Oração noite e dia é estilo de vida constante de oração. Como hoje isso tem sido escasso, nós temos visto hoje uma geração que desaprendeu a orar. As igrejas pouco se reúnem para orar, e às vezes fazemos de reuniões de oração, tentamos fazer um grande evento com muitos atrativos para que as pessoas participem, sendo que oração deve ser estilo de vida dos filhos de Deus, contínuo. Nós precisamos de continuidade, intensidade e discernimento para orar. Se a nossa vida de oração for constante, certamente teremos perseverança. Em segundo lugar, para que a gente possa construir essa perseverança no Senhor, Paulo nos dá uma outra virtude muito interessante que aqui ele destaca na vida de Timóteo. Nós precisamos de uma fé sincera. Fé sincera. Versículo 6 me chama muita atenção. Paulo diz: por essa razão eu venho lembrar que reavive o dom que há em você. Mas no versículo 5, ele diz: eu lembro da sua fé sem fingimento, que esteve na sua avó e esteve na sua mãe. Eu imagino que essa família de Timóteo era aquele povo de Deus, que não era cheio de capa, de religiosidade, mas eram pessoas que poderiam expressar sua fé sem fingimento. Eles criam no Senhor, mas também eram sinceros para mostrar o momento onde eles estavam com as suas fraquezas, reconhecendo suas dificuldades. Isso é ser sincero. Ser sincero não é você falar sempre que você é vitorioso, que você é mais do que vencedor. Não, ser sincero é muitas vezes falar: a minha fé está fraca, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Não é também confissão de derrota, mas é confessar a sua realidade, mas sempre crendo no poder de Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus. Fé sincera nos mantém perseverantes. Pessoas que tentam confessar, afirmar uma fé muito triunfalista, pessoas que negam a realidade de momentos de crise que todos nós enfrentamos, tendem a não conseguir construir uma vida de perseverança. Perseverança, ela é edificada numa fé sincera, numa fé honesta, capaz até de ter dúvidas, porque crer não significa não ter momentos de dúvida. Crer, pelo contrário, é você continuar obedecendo, buscando a Deus, apesar dos momentos de dúvida. Amado, quando a gente fala de perseverança, perseverança não se nasce com ela. Perseverança não é a virtude que só alguns podem ter. Perseverança se constrói com atitudes que exercitam um caráter em cada um de nós, que decide enfrentar as provações da maneira correta. Sabe como a Bíblia diz que se desenvolve perseverança? Tiago capítulo 1, versículo 3, através das provações. Então, quando eu sou provado e eu decido ter a atitude de continuar adorando a Deus, obedecendo a Deus, amando as pessoas, fazendo o que Deus me manda fazer, eu construo a perseverança. Tenha uma fé sincera e você vai se manter na presença de Deus. Em terceiro lugar, outra característica para que nos ajuda a desenvolver perseverança na fé é renovar os nossos dons. A renovação dos nossos dons. E aí sim, o versículo 6 diz: eu venho lembrar que reavive o dom de Deus que está em você,
pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo: Timóteo, você já recebeu um dom de Deus, que foi confirmado através da imposição de mãos. Mas Paulo está dizendo aqui que ele vinha lembrar Timóteo que o dom precisava ser reavivado. Às vezes a gente acha que Deus já nos abençoou, já nos tocou, nós tivemos uma boa experiência com Deus, grande experiência com Deus, e a gente acha que isso basta. Amado, os dons de Deus precisam ser reavivados em nossa vida constantemente, buscando a presença dEle, buscando caminhar com pessoas de Deus que também, juntamente conosco, nos ajuda a lembrar quem nós somos, a lembrar os propósitos de Deus, lembrar as promessas de Deus. Isso vai renovando os nossos dons. Outra maneira de renovar os nossos dons é praticando. Se Deus te deu um dom, você precisa praticá-lo. Aconselhe pessoas, ore por pessoas, visite pessoas, faça um pouco daquilo que Deus te deu para fazer, e você vai vendo que os seus dons vão sendo mais uma vez renovados, assim como uma faca que precisa ser sempre afiada. Os dons, eles vão sendo afiados à medida que a gente ora, à medida que a gente usa, que a gente pratica. Então a perseverança, ela é também desenvolvida através da renovação dos dons. E é interessante Paulo escrever isso a Timóteo, né? Ele fala o seguinte: esse homem de Deus, que conhecia a palavra, ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Porque às vezes no meio da batalha, das dificuldades, nós vamos ficando intimidados, diante das pressões espirituais, diante às vezes das batalhas, até mesmo emocionais, nós vamos ficando intimidados, acovardados, e Paulo diz: eu quero lembrar que reavives o dom que há em você, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Então, se você está se sentindo acovardado, desanimado, desencorajado, Paulo diz: lembre o dom que está em você, lembre que o Espírito Santo habita em você, e reavive esta sua memória, reavive essa sua comunhão com Deus, porque Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Que coisa maravilhosa, isso renova. Nós precisamos renovar nossa ousadia de enfrentar as batalhas com a autoridade e o poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, para desenvolver perseverança, Paulo também nos mostra que nós não devemos nos envergonhar diante das nossas tribulações. Não se envergonhe das suas tribulações. Versículo 8 até o 12, Paulo diz: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, amado, é que a situação dele de prisioneiro, sabe o que gerou? Algumas pessoas que estavam com medo também de ser presas, porque essa segunda prisão de Paulo em Roma, que levou ele ao martírio, foi desencadeada por uma perseguição terrível que Nero trouxe aos cristãos no primeiro século. Então muitos da igreja ficaram longe com medo de serem presos. Alguns abandonaram Paulo, e muitos criticaram Paulo, dizendo: como que ele é um homem de Deus e passa por tudo isso? Então às vezes a tribulação, o sofrimento, as dificuldades que nós passamos como igreja do Senhor, acabam frustrando, desanimando outras pessoas. E Paulo está dizendo o contrário. Ele diz: Timóteo, ao invés de você ficar desanimado, não se envergonhe diante das minhas tribulações, do prisioneiro que eu sou. Imagina perguntarem para Timóteo: onde está o seu pastor Paulo? Ele está preso. Que homem de Deus é esse? Às vezes nós nos envergonhamos porque nós temos tribulações, sofrimentos. Nós temos áreas da nossa vida que a gente não conseguiu administrar, não conseguiu vencer. Amado, se você e eu queremos perseverar, nós precisamos entender que tribulações, aflições fazem parte da nossa vida, e nenhum de nós está livre de enfrentá-las. E quando nós enfrentamos as tribulações, ao invés da gente se envergonhar, nós deveríamos conservar o nosso coração, guardar o nosso coração na fidelidade de Deus, na soberania de Deus, no amor de Deus. E sobretudo Paulo estava preso por causa do Evangelho. Ele estava preso porque ele pregava o Evangelho. Há muitas tribulações que a gente passa porque a gente vive o Evangelho. Críticas, calúnias,
difamações, perseguições e algumas aflições que a gente passa, porque nós vivemos num mundo que o mundo foi contaminado pelo pecado. Por isso nós ficamos enfermos, nós passamos dias maus. Aí Paulo diz para Timóteo: não se envergonhe, versículo 8, não se envergonhe do prisioneiro que eu sou, pelo contrário, ele diz: participe comigo do sofrimento em favor do evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Versículo 11, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo, mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado, até aquele dia. Paulo está dizendo: eu estou sofrendo, passando por tudo isso, mas eu não me envergonho. Por que ele não se envergonhava? Porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia o seu Deus, quem é o seu Deus, o seu chamado, o seu propósito. E o conselho dele a Timóteo no versículo 13 é: mantenha o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim, com fé, com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom testemunho que lhe foi confiado. Timóteo, eu estou sofrendo, eu estou passando por tudo isso, mas guarde o bom testemunho, guarde as palavras que você já ouviu, mantenha o padrão das sãs palavras. Não é porque você está passando por dificuldades, por sofrimento, que você vai se entregar a uma vida dissoluta, ou falando palavras vãs, se desviando da essência e da sã doutrina. Ele diz: guarde estas palavras com fé e com amor, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está lembrando aqui verdades básicas do Evangelho. Ele está dizendo: o amor de Cristo está em você, a fé está em você, e o Espírito Santo habita em nós. Amado, no meio da luta e dor maior que nós podemos passar, devemos nos lembrar: o Espírito Santo está em nós, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso fortalecedor, Ele não nos deixará só, e isso nos mantém firmes. Não se envergonhe do Evangelho. E em último lugar, para que a gente possa manter a nossa perseverança, aprenda a receber o encorajamento através dos servos fiéis. Aprenda a receber o encorajamento através de servos de Deus fiéis. É muito interessante como termina o capítulo 1. Paulo diz no versículo 15 para Timóteo: você deve estar ciente que todos da província da Ásia me abandonaram. E aí ele cita nomes: Fígelo, Hermógenes. E aí ele libera uma palavra. Ele diz o quê? Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O que Paulo está dizendo? Que a maioria das pessoas o abandonou. Medo de ser perseguido, às vezes ingratidão, a maioria. Mas Paulo não fala como uma pessoa amarga. Cuidado para que as decepções não te tornem uma pessoa amarga, uma pessoa crítica, uma pessoa sem esperança. Ao invés dele dar ênfase aos que o abandonaram, no versículo 16 a palavra dele é: que o Senhor conceda misericórdia ao Onesíforo, a casa dele, ou seja, a sua família. Por quê? Ele diz aí: porque muitas vezes ele me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Versículo 17, pelo contrário, quando ele chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. E Paulo abençoa esse homem dizendo que o Senhor lhe conceda naquele dia misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. A mente desse homem na prisão, esperando o martírio, traído e abandonado pela maioria, não era uma mente amarga, crítica e sem esperança. Pelo contrário, era uma mente cheia de gratidão por aqueles que o ajudaram. Era uma mente, era um coração humilde para dizer: eu passei luta, eu estou sofrendo, mas tem gente de Deus sempre para nos encorajar, sempre tem alguém nos dando uma palavra, tem gente orando com a gente, tem gente que não desiste de nos amar. Aprenda
a receber o encorajamento através das pessoas que estão perto de você. Às vezes elas não vão te tirar da situação que você está, elas não vão resolver o seu problema. Paulo continuava preso, mas o coração dele estava cheio de gratidão e reconhecimento, que estes irmãos encorajaram ele nos momentos difíceis. Amados, se eu e você queremos perseverar, nós precisamos ser gratos a Deus por aqueles que têm nos ajudado no caminho. Às vezes no momento não estão nos ajudando, mas já nos ajudaram. Seja grato, isso vai manter o seu coração saudável, livre das toxinas espirituais e emocionais que hoje tem contaminado toda uma geração. Que o Senhor nos abençoe e nos torne perseverantes na fé, no caminho, em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, porque a palavra do Senhor é alimento, e nós recebemos este alimento nessa manhã, clamando ao Senhor, que ela não fique apenas na nossa memória, mas que esta palavra, ela possa penetrar no nosso espírito, fortalecer o nosso homem interior, que essa palavra possa renovar a nossa alma, que essa palavra possa avivar os dons que há em nós, em nome de Jesus, Pai. Gere em nós um caráter perseverante, uma fé perseverante, que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nós continuemos olhando para o Senhor, amando o Senhor, com o coração cheio de gratidão, e com a capacidade de continuar declarando: eu sei em quem tenho crido, e que o Senhor guardará o nosso depósito, até o dia da vinda do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém, Senhor, glória a Deus.